Muito bem, pessoal. Nesse terceiro vídeo, então, nós vamos considerar o versículo 7 e o versículo 8. Mais especificamente, essa palavrinha que você está vendo aqui. No anterior, nós falamos do 5 e do 6, tá? Que Jesus subsistia em forma de Deus no céu, ou ele tinha condição divina, né? Não considerou ser igual a Deus, algo que devia se aferrar, ou se apegar, ou tomar o lugar de Deus, né? Foi isso que a gente considerou no texto anterior. No vídeo anterior. Agora nós vamos falar do 7, né? Mas antes esvaziou-se a si mesmo. Do que ele se esvaziou? Ele tinha forma de Deus ou forma divina. Ele se esvaziou dessa forma. Olha, ele esvaziou, ele não continuou cheio, nem pela metade. Ele esvaziou por completo. Do quê? Da sua forma de Deus ou forma divina. E tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele era única e exclusivamente humano. Por quê? Porque a forma divina que ele tinha no céu, ele se esvaziou dela. Perceberam? Ele não era o próprio Deus. Ele subsistia ou subgovernava em forma de Deus, tá? Tanto que ele não tentou ocupar o lugar de Deus. Então, ele não era o Deus Todo-Poderoso no céu. Ele era um ser divino que estava junto com Deus no céu. Isso está de acordo com João, capítulo 1, versículo 1, né? E o versículo 2 fala que ele estava junto de Deus. Então ele era um ser divino que estava junto de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, que é Jeová. Tá? Mas ele se esvaziou. Então ele era um ser glorioso, divino, se esvaziou e tomou forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Os homens não são Deus e homens, são apenas homens. A diferença é que Jesus era perfeito. Tá? Aí nós temos aqui outras Bíblias que vertem mais ou menos parecido, só a Bíblia Viva que viaja na maionese, que, né, modificou completamente o sentido do texto. Mas preste atenção nessa partícula aqui, essa conjunção aqui, ó, tá? Essa conjunção adversativa que nós temos aqui. Mas, entretanto, todavia, é o significado disso aqui, tá? Olha aqui os outros textos, gente, ó. Mas se esvaziou, né? Olha, veio tomando semelhança humana. Continuando, ó, mas, pelo contrário, esvaziou. Todas as Bíblias colocam esvaziou, menos a Bíblia Viva, tá? Ele veio a ser semelhante aos seres humanos, né? E o humano é Deus? É Deus homem? Não, não é. Ó, antes, esvaziou a si mesmo, olha, assumiu forma de servo, veio a ser semelhante aos homens. E as Bíblias estão aqui em cima, viu, gente? Ó, tá. Continuando, olha, em vez disso, perceberam a mudança de pensamento, gente? Ó? Aqui eles colocaram, embora colocaram sendo Deus, mas subsistia em forma de Deus, ó, em vez disso esvaziou, né? Esvaziou do quê? Da forma de Deus que ele tinha, obviamente, né? Continua o texto aí, ó, tá? Olha aqui, subsistia em forma de Deus, ó, mas esvaziou do quê? Da forma de Deus que ele tinha. Continuando. Olha aqui, ó, aqui tá errado, né? Embora sendo Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e glória. Essa aqui viajou na maionese, tá? Mas usou aqui a conjunção adversativa que eu falei para vocês, tá? Olha aqui, o mas aqui continua, entendeu? Que cria mudança de pensamento. Essa palavrinha grega que vocês estão vendo aqui, ó, ala, tá? Deixa eu colocar o dicionário aqui para vocês verem, ó. Ela cria mudança de pensamento. Vou usar outro exemplo de outro texto aqui para vocês verem. Olha ela aqui em cima, ó. Essa palavra, de acordo com a chave de Strong, né, que é um respeitado dicionário, 243, ala. Ala, plural neutro, conjunção, ela é adversativa. Perceba o que ela explica aqui, ó. Olha aqui, a tradução para o português seria todavia, contudo, não obstante, apesar, né? Mas, veja que ela é uma objeção, ela cria exceção, cria restrição. Então, ela cria mudança de pensamento. Tá? Por isso que aparece muitas vezes a palavra mas ali, né? Que para nós seria entretanto ou todavia, né? Tem o mesmo significado. Perceberam? É essa palavrinha que você encontra aqui, ó. Olha o texto grego aqui, ó. Então ele existia em forma de Deus, subsistia em forma de Deus, olha aqui, ó, ala, entendeu? Mas isso mudou. Quando ele veio para a Terra, isso mudou. Então criou uma mudança de pensamento aqui, ó. Mudança de pensamento. Vamos pegar um texto aqui paralelo para a gente ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, nós temos o texto aqui, esse aqui é o inverso do que aconteceu lá, tá? Em Filipenses, ó. 2 Coríntios 5,16. Nós temos essa mesma palavra, olha ela aqui embaixo, para vocês verem, ó. Olha o texto grego, a palavra ala aqui, entendeu? Diz aqui, o que diz o texto? Ó, por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Ó, contudo, mudança de pensamento. Então,
O que Paulo aqui estava dizendo? Tanto Paulo como os demais apóstolos entendiam dessa forma. Que eles conheceram Cristo segundo a carne ou como humano. Contudo, agora já não conhecemos mais esse modo. Obviamente que quando Paulo escreveu essa carta, ele teve ali encontro com Jesus Cristo, ele entendia que Jesus Cristo não estava mais como humano segundo a carne. Por isso que ele usa, ó, contudo, agora já não conhecemos mais esse modo. Por quê? Porque Jesus voltou a ser espiritual. Perceberam, gente? Tá? Aqui já coloca a palavra agora, tá vendo? Já não conhecemos mais assim, contudo já não conhecemos mais assim, contudo já não conhecemos desse modo. É a mesma palavra que você tem aqui. Ela cria mudança de pensamento. Então eles conheceram Jesus como humano, agora já não conhecem mais. Por quê? Porque Jesus é um ser espiritual novamente nos céus, né? Tá aqui o dicionário, mais uma vez, e voltemos ao texto, tá? Então o que o texto está dizendo para nós aqui? Eu coloquei as palavras em português embaixo aqui, que é a tradução literal do texto, né? Ó, mas, ou todavia, a si mesmo ele esvaziou, ó, forma de servo tendo sido tomado. Então ele se esvaziou do quê? Esvaziou da sua forma divina. Ele não esvaziou pela metade, tá? Esvaziou totalmente da forma divina, olha lá. E na semelhança de homens, vindo a ser, figura sido achado como homem. Então, perceberam a mudança de pensamento aqui? Então ele subsistia em forma de Deus, subsistia, hiparron, em forma de Deus, ó, mas, todavia, entretanto, a si mesmo esvaziou. Então ele deixou a forma de Deus e veio a ser, ó, na forma ou na semelhança humana. Perceberam? Lá em 2 Coríntios é o inverso disso aqui. Ele estava em forma humana, já não era mais conhecido em forma humana. Por quê? Porque ele voltou para os céus e voltou a ser um ser espiritual invisível novamente. Perceberam, gente? Então, só essa palavrinha que a gente concentrou nesse vídeo aqui.